Olá, queridos. Hoje nós vamos, nesta sessão, completar esse comentário, esse compartilhar sobre os dons espirituais relatados em Romanos, capítulo 12. Fica com a gente, porque Deus com certeza vai estar te abençoando tremendamente. Agora estamos no versículo 8, que já falamos do dom de exortar. Agora nós temos mais dois para fechar estes comentários. A expressão está no versículo 8 do capítulo 12. O que contribui com generosidade. Nós falamos no início dessa sessão que muitas vezes os dons não é apenas algo que você desenvolve apenas uma das habilidades. Não, muitas vezes fluirão mais de uma. Até por sinal, em alguns ensinos de Kenneth Hagin, que é amado por uns e por outros nem tanto, ele diz uma coisa, que os dons eles vão se desenvolvendo em nossas vidas na medida em que nós vamos nos dedicando. Isso vai aflorando e muitos acabam operando em todos esses dons que aparecem no capítulo 12 de Romanos. Ministério, profecia, ensino, exortação e contribuição e misericórdia. É muito interessante a gente entender isso e falamos também, e por isso eu estou colocando isso para você, que alguns dons vão florescer na sua vida de forma abundante. Algo vai se destacar, mas a gente precisa entender que podemos fluir nos outros dons. E este de contribuição, o que está falando? É muito interessante, amados, nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, porque ali aparece muito esses dons se evidenciando. Entre eles, como já falamos de Barnabé, você encontra no capítulo 4, quando ele revela esse dom da contribuição. No último versículo ali, que vai aparecendo a contribuição dos discípulos e daqueles que ministravam na casa de Deus, aparece a oferta de Barnabé, que ele trouxe e colocou aos pés dos apóstolos. O dom de contribuição é uma generosidade que brota no coração das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. A pessoa que tem este dom, isso aparece muito numa situação, por exemplo, de culto. O pastor está apresentando um projeto. Algo já começa a arder no coração dele de fazer um investimento naquilo. Às vezes é um apelo para missões, às vezes é um apelo para construir um projeto. E isso brota no coração dele automaticamente. Parece que lá dentro dele alguma coisa começa a falar, você tem que agir, você tem que contribuir. Ou seja, é uma pessoa que ela tem uma tendência para uma liberalidade de forma abundante. Mesmo aparece quando você conversa com alguém ou ouve sobre alguma coisa de investimento sobre o reino de Deus. Você logo se dispõe. Observe que isso também aparece ali quando aquelas mulheres no capítulo 8 de Lucas faziam com a sua contribuição no ministério de Jesus com as suas propriedades. Isso são os dons que vão aparecendo. E é uma coisa interessante a gente entender isso, porque durante toda essa orientação da igreja primitiva, você observa isso abundante na vida das pessoas. Que Deus possa levantar mais pessoas com esse dom dentro do seu reino. Gente que tem uma visão. Quando você, por exemplo, lê a história de certos homens de Deus que na história da igreja de missões nos Estados Unidos, na Inglaterra, que foram patrocinadores.
Eles não foram ao campo missionário de forma presencial, mas investiram grandes somas de valores, de dinheiro, para que as missões fossem financiadas no mundo inteiro. Graças a Deus por esses homens que exerceram o seu dom de contribuição. Como é precioso nós vermos na igreja. Às vezes a pessoa ela não tem muitas posses, mas ela tem essa facilidade de repartir o que tem, de doar aquilo que tem, de investir aquilo que tem. Por isso que Paulo, se você pegar tanto o capítulo 8 de 2 aos Coríntios, há um relato interessante quando Paulo fala assim das igrejas da Macedônia, que eles, da sua pobreza, eles tiraram investimento para as igrejas da Judéia que estavam passando necessidade. O que foi isso? Foi a manifestação desse dom. E é uma coisa interessante, esse dom ele contagia. Aonde tem uma pessoa com o dom de contribuição, ele contagia porque ele move. Eu espero que Deus esteja despertando em você esse dom também, para que você olhe as necessidades da obra de Deus e sinta isso no seu coração. Se Deus tem trazido esse dom, porque há uma coisa interessante na palavra de Deus, quando Paulo nos ensina dizendo ali em Gálatas: aquele que semeia na carne, da carne colhe, e aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá. Há algo espiritual naqueles que realmente fazem suas contribuições de forma generosa. Por isso que Paulo está dizendo, de forma generosa. Tenha generosidade, deixa abundar. Ele está querendo dizer, libere isso aí porque Deus vai te abençoar, Deus vai fluir. Irmãos, uma das orações que nós temos é que Deus levante financiadores, investidores dentro do seu reino. Como já falei, esses dons podem se manifestar em todos nós, mas algumas vezes essa tendência de contribuir, ela aflora de forma muito preciosa. Agora, nós vamos finalizando dizendo, com este último dos dons que aparece aqui, aquele que exerce, que preside em outro lugar, está com governo, ou que tem o dom de governo, aquele que tem o dom de presidir, que faça com zelo. O que isso está falando? Esse dom é um dom que vai destacando a liderança de alguém. Presidir está nos dando o entendimento ou de governo, porque em outras versões está governo, é aquela pessoa que ela tem um dom espiritual de liderar. Observe, eu fiz aquele exemplo sobre profecia, sobre ensino, aonde tem um grupo de 4 ou 5 pessoas, você nota bem aquela pessoa que tem o dom de governo. Ela geralmente comanda a roda. Ele geralmente tem domínio da situação. Todos podem estar falando, mas quando ele fala, é diferente. Por quê? Porque esse é um dom espiritual que flui muito à autoridade espiritual. O dom de governo é muito interessante. Aqui não está falando da pessoa exercer uma função política ou dela exercer um cargo de chefia. Está falando do fluir no reino de Deus daqueles que têm liderança. E isso pode estar muito aplicado com aquelas pessoas que geralmente se despontam para liderar departamentos, liderar grupos pequenos. Geralmente há um fluir. A pessoa, ela está ali, é o primeiro a dizer, vamos. Observe isso na vida de Pedro. Ele tinha o dom de presidir. Mesmo quando ele caiu, eles estavam todos ali na beira da praia, ele disse, vamos pescar. Todo mundo foi pescar com ele. O líder é uma coisa interessante e esse dom de presidir, ele exerce uma influência muito grande na igreja local. Nós precisamos que este dom apareça mais, de gente que lidere nas comunidades, que lidere nas suas empresas, que liderem nos seus departamentos, nas suas escolas, nas suas faculdades, mas liderem debaixo do dom do Espírito Santo, que é o quê? Humildade,
com amor, com carinho e com dedicação. Eu espero que Deus levante na sua vida este dom de liderar, de presidir, de governar, de exercer esta liderança. E para finalizar, o dom de misericórdia. Quem exerce misericórdia com alegria. Deixa eu te falar que este ministério ou este dom, ele aparece muito em outras versões também como socorro. Uma coisa interessante que a misericórdia, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não exerça esse dom sem sabedoria. Porque a pessoa que tem esse dom, ele tem um coração muito quebrantado pelas necessidades do seu próximo. Observe uma coisa interessante. Quando alguém está contando alguma necessidade para alguém que tem o dom de misericórdia, imediatamente essa pessoa sente o desejo de ajudar. Ela sente o desejo, por exemplo, se alguém está contando a necessidade de que está passando uma crise financeira, uma crise de alimentos ou de roupa, enfim, ele já sente a ação para poder atuar. O dom de misericórdia, ele atua muito nas necessidades que ouvimos. É quando desperta alguma coisa dentro de nós para uma ação rápida, positiva, para, às vezes, suprir uma necessidade. Nós temos grandes exemplos. Se você estudar a história de Madre Teresa de Calcutá, você vai enxergar esse dom exercendo de forma aflorada, de forma extraordinária. Eu também, quando eu olho para a missionária Heidi Baker, em Moçambique, eu vejo o dom de misericórdia que aflora naquela mulher. Esse dom leva-nos, nos empurra para aqueles que têm necessidade, para aquelas necessidades que estão ao nosso redor. Esse é um dom maravilhoso que nós podemos trabalhar na ação social, que poderemos evangelizar através de um coração quebrantado. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Finalizando esses dons, eu espero que Deus esteja fluindo através de algo. Essa foi uma pequena passagem para você experimentar, desejar, desenvolver na sua vida os dons espirituais, seja ministério, seja profecia, seja ensino, seja exortação, seja presidir, seja contribuir, seja misericórdia. Falaremos em uma outra oportunidade de outros dons espirituais, mas nós vamos finalizando por aqui essa parte. Eu espero ter gerado edificação para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos concluindo essa parte, que cada um possa despertar nos dons que o Senhor tem para as suas vidas. Nós os abençoamos com todas as sortes de bênção, para que os dons espirituais possam fluir através dos teus filhos e eles possam edificar muitas pessoas para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Um abraço, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.